enrugado, no lugar dos olhos, tinha só 2 buracos de nomes, de vazio. Estava do meu lado a morte. E eu tentei chegar. Tudo tão quieto, parece que a cidade parou. Só ficou esse silêncio, acima de tudo. Mas anos de leve, e a morte caminha, os dedos da morte do freio nas tetas, agarra, sufocando, o corpo estremece, a mão se contorce, Quem sabe? Não é como estamos pensando, né? Você não acha isso? Podem ter conseguido fazer alguma coisa, parar o rio. Não segura mais que estourou. o estouro da represa significa morte! Quem renuncia a uma parte do que é, está renunciando a ser. E renunciar a ser é renunciar também a viver. Se um dia eu sentir que não sou mais nada, eu me suicido, Mariana. Otávio! Otávio! Não entendo. Não dá pra entender, Henrique. Como é que alguém se acaba assim de repente? Não é de repente. Há toda uma agonia e você não sabe que a agonia quer dizer luta? Luta que a morte acaba vencendo. Sabe, pra mim, a morte era só uma ausência de amor, de união, de fé, sei lá, o contrário de tudo que é vida. Agora a morte virou presença. Presença, entende? Mas ela é presença. Só que aí vai ficando tudo sem sentido. Então, pra que tanto esforço? Pra que tanta luta, Henrique? Pra que tanta luta? Pra que tanto? Agora eu entendo. Eu entendo quando você diz que não adianta. Essa pergunta você vai fazer muito. Todas as vezes que você estiver cansado ou as coisas parecerem tão difíceis, você sinta a tensão do desespero, covardia. Covardia? Mas covardia por quê? Por quê? O medo de agir, de não saber o que fazer, se esconde nesta ideia de que tudo é inútil. Não. É quando a gente se vê diante de um fato, a morte, e de uma pergunta: o que é que dá sentido a tudo? O que é mais verdade? A vida ou a morte? Verdade é o que permanece. Então, a verdade é a morte. Ninguém, nem nada, escapa da morte. A vida escapa. Não. A morte é o fim. Ou o começo. Começo? Começo de quê? Você não viu, papai? A morte foi destruindo os sonhos, foi limitando a vida, foi reduzindo tudo, até acabar com ele. Acabar com ele de uma vez. Ninguém escapa disso cruzando os braços e deixando os outros morrerem ao seu lado. Ô, Miru, não é com palavras que se pode defender a vida. Mas seu pai mesmo escreveu uma vez, você se lembra? Que um rio, quando as rochas embarram o caminho, encrespa as águas e se atira, porque sabe que tem em si a força para realizar esse salto. Mas quem duvidar? Ele ficaria como aqueles que passam a vida construindo, dentro e fora de si, uma enorme represa. Enquanto a vida está calma, consegue até mantê-las. Mas, se algo maior ou mais forte agita as suas águas,
A represa não simplesmente estoura, inunda tudo, arrastando e destruindo tudo que está em volta. E afogando a própria criatura. E quem sobrevive, teve que começar a construir de um outro modo. Mas aqui não há descanso, não há paz. Não há proteção contra os riscos e os perigos. Contra a morte. Eu não aceito a morte. Eu não me conformo com a morte. Lutar pela vida é a única maneira, sabe? É a única maneira de não se conformar com a morte. Mas papai lutou. Papai lutou sim, lutou muito. Lutou tanto. E foi tudo inútil. Não foi inútil. Foi inútil. Ele viveu enquanto lutou. Desistir da luta é que lhe trouxe a morte. O jornal? Então me diga o jornal. O jornal que era um sonho dele. Nem chegou a ser semente. Mas toda semente pode chegar a ser um fruto. Mas como? Mas como foi? Como? Mas nós estamos aqui. Sério que nós? Nós? Se você quiser ficar conosco, É. Sim, nós estamos aqui. Nós continuamos aqui. Nós continuamos aqui.